Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença de tantas pessoas que vieram hoje aqui de manhã à Direito GV para discutir esse tema que é da maior relevância, tá? Hoje, entrando no nosso pequeno elevador, que é um elevador muito pequenininho, que tem uma pequena televisão, e que estava anunciando que as exportações do trimestre caíram 8,1%. Né? Quer dizer, nós estamos a cada dia assistindo um pouco as consequências desse posicionamento isolacionista que o Brasil assumiu nos últimos anos, e talvez esse seja um dos pontos da discussão e da urgência dessa discussão que a professora Maria Lúcia traz hoje aqui para a escola. Né? Essa é uma escola de direito, não é uma escola de economia, mas como nós vimos conversando há um minuto, a cada vez mais essas fronteiras entre direito e economia, política, se tornam menos marcadas, uma vez que o papel do desenho institucional, da construção de instituições, se demonstra indispensável para qualquer processo de desenvolvimento. E a Direito GV é uma escola que, nesse sentido, tem trabalhado nos últimos 10 anos, não só para transformar o ensino jurídico do Brasil, demonstrando que o direito não é algo alienado à realidade política, social e econômica, mas sim que ele tem esse papel essencial na construção, seja da confiança. Então, quando as pessoas falam em segurança jurídica não é nada mais do que expectativas que se realizam por intermédio de um alto grau de confiança, onde o direito não é o único player dessa história, mas é, sem dúvida nenhuma, um dos players fundamentais. Então, essa escola que tem por função renovar o ensino para formar juristas que tenham a capacidade de compreender essa nova gramática de interação entre o direito e as outras esferas, mas também de produção de pesquisa, não só pesquisa acadêmica, mas substancialmente pesquisas que contribuam de maneira bastante clara para o aprofundamento do Estado de Direito no Brasil, tem muito prazer, muito orgulho de receber esses colegas que são nossos interlocutores, e aí eu falo para os alunos que serão interlocutores de vocês nos dias que virão. O advogado que não tiver a capacidade de dialogar com o mundo diplomático, com o mundo mercantil, com o mundo de negócios, não será um advogado que se realiza na sua plenitude, mas sim um ser razoavelmente autista e que em algum momento vai ser colocado à margem do processo de tomada de decisão. Então, é com muita satisfação que eu recebo os senhores, agradeço imensamente a presença de vocês, passo à professora Maria Lúcia, a quem agradeço também, para que dê início aos trabalhos. Bom, pessoal, então, um bom dia a todos. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Começo agradecendo também a participação, né, do Centro de Comércio Global e Investimento da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Como o professor Oscar, nosso diretor, disse, nós trabalhamos, né, a começar pela Fundação Getúlio Vargas de uma forma bastante integrada entre as várias áreas. Nós entendemos que essa discussão multidisciplinar é absolutamente essencial e é por isso que fazemos uma série de esforços, né, conjuntos, inclusive essa reunião que vamos dar início agora, tá certo? Nós temos uma preocupação, só para fazer um brevíssimo histórico, uma preocupação bastante antiga com esta dimensão comercial, com essa dimensão de inserção do Brasil no resto do mundo há bastante tempo. Só lembrar que a todos, principalmente aos alunos que estão nos assistindo nesse momento, que nós tivemos, a Fundação Getúlio Vargas, de uma maneira geral, uma participação muito ativa, né, num passado recente, quando foi lançada a rodada de Doha. Nós tínhamos muitas expectativas, então aqui vou me referir aos colegas que estão aqui, né, a Vera, que naquele momento estava em Genebra, a Michele, tá certo? A Rabi e os demais colegas que não estão aqui presentes. Nós tínhamos uma preocupação muito grande em colaborar, né, estabelecer os vínculos e colaborar
com o governo brasileiro, que tinha montado uma estratégia bastante clara de negociação naquele momento. Então, mas só lembrar os nossos agradecimentos e o vínculo que nós sempre mantivemos com o Ministério de Relações Exteriores, né? Nós temos o prazer de ter essa relação longa e bastante frutífera, né? Neste momento agora, né, nós temos, portanto, uma história a contar. Essa instituição, Direito GV, desde o seu início esteve envolvida nas discussões daquele momento da rodada de Doha, depois toda a parte também, que é importante, não só de negociação, mas de resolução de controvérsias, que nós participamos ativamente desde o início dessa instituição da Direito GV. E a Fundação, de uma maneira geral, como havia dito, né? E, nesse momento, por que nós retomamos esse tema, achamos da maior urgência retomar esse tema? Além, né, dos dados concretos que nos mostram, né, que o Brasil deve fazer uma reflexão profunda sobre o que está ocorrendo na sua dimensão internacional, na sua relação com terceiros países, e os dados são eloquentes, né? O professor Oscar mencionou a queda das nossas exportações no primeiro trimestre, mas temos outras evidências da necessidade de rapidamente retomarmos essa discussão. Eu diria a vocês, ousaria dizer que hoje o país precisa deixar de lado, né, uma série de dogmas e voltar a discutir, né, de uma maneira sensata, equilibrada, voltar a discutir as estratégias para o desenvolvimento e crescimento do país. Eu acho que nós tínhamos pensado, vou só fazer mais uma última colocação aqui, nós tínhamos pensado que 2013 seria um ano excelente, né, para nós discutirmos todos esses temas que estão, de certa maneira, engavetados e muitas vezes se tornam muito difíceis de serem abordados pela radicalização, às vezes, do processo político. Imaginávamos que 2013 seria o ano de fôlego para essas discussões, que não teríamos uma campanha eleitoral e, por isso, poderíamos discutir com calma, né, mas com firmeza, os rumos desse país. Mas nós estamos percebendo, né, inclusive fazia parte dessa estratégia começar, inclusive, discutindo a questão comercial, tá certo? Mas nós estamos vendo que fomos atropelados, tá certo? De novo, estamos de novo em campanha eleitoral, mas, né, porque não saímos desse palanque. Isso é um problema para um país que tem muitos problemas, tem muitas questões a serem resolvidas. E num mundo que está numa tremenda ebulição. Então, hoje nós começamos nossos trabalhos, tendo aqui a presença, que muito nos honra, do embaixador Fernando de Melo Barreto, tá certo? E do nosso querido colega também, professor doutor Marcelo de Paiva Abreu, que vão iniciar essas discussões para dar a todos uma ideia geral do que foi esse processo de negociação do final da rodada de Doha, do Uruguai, em 1994, né, até o início do século XXI. Depois nós temos também, vamos discutir em seguida como estão as negociações no momento e contamos aqui com a presença do ministro Ronaldo Costa, né, e teremos também, provavelmente, o representante da Fiesp, Dr. Mário Marconini, e, à tarde, nós vamos ter, às 2h30, uma sessão que nós teremos a presença do representante da União Europeia no Brasil, a embaixadora Ana Paula Zacarias, do representante do governo americano, o cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, o Mr. Dennis Hankins, e também o ministro conselheiro do Comércio da Embaixada da China no Brasil, o ministro Wang, né? Nós queremos ouvir os nossos principais concorrentes, rivais comerciais e parceiros, né? Isso também é importante colocar, quais são as estratégias que esses países, ou grupo de países, as estratégias estão sendo adotadas. O Brasil não pode, nós temos essa obrigação, nós não podemos manter uma política de isolamento ou de movimentação
que não esteja em sintonia com as estratégias dos principais concorrentes ou rivais. Então, eu, por favor, gostaria de pedir para que o embaixador Fernando de Mello Barreto e o professor Dr. Marcelo de Paiva Abreu que se localizassem aqui nas nossas poltronas, né, que já foram mencionados como um layout mais televisivo. Né? Vocês, por favor... Em nome da simetria, exatamente, em nome da simetria. E nós havíamos conversado, o professor Marcelo, em comum acordo com o embaixador, considerou melhor iniciar essa apresentação, porque vai dar o quadro geral das negociações e digamos, da estratégia de condução de disputas que o Brasil adotou. Nós estamos marcando a partir do final da rodada do Uruguai, ou seja, 1994. Muito obrigada, espero que todos aproveitem muito. E adotei um enfoque extremamente geral. Eu espero que isso não seja considerado um julgamento a respeito do quanto a plateia saiba a respeito do assunto, mas eu resolvi dar um enfoque realmente a partir do fim da década de 80, quando acho que as coisas começaram a mudar no Brasil depois de muitas décadas, e até o governo Lula, dado que depois do governo Lula, vamos dizer, faltou-me assunto, porque a realidade não ajudou em termos de termos tido quaisquer acordos que fossem mais significativos e, portanto, vai haver uma certa lamentação aqui, mais do que tudo, e não qualquer esforço de análise. Eu sou Marcelo de Paiva Abreu, eu sou professor no Departamento de Economia da PUC, do Rio. Eu escrevo quinzenalmente no Estado de São Paulo, e aí, se houver, com a baixíssima probabilidade de haver algum leitor meu aqui, ele ficará um pouco nauseado com a repetição. Eu vou falar um pouquinho da herança pré-1990, vou falar são camadas superpostas de negociações. Não é? Podem ser negociações na esfera multilateral, na esfera regional ou na esfera doméstica. Isso existia antigamente, ou existiu antigamente. Vou falar da rodada do Uruguai, que começou em 1982 e acabou em 1995, com a criação da Organização Mundial do Comércio. Vou falar da liberalização unilateral, primeiro um pouco aquosa, como se diz na gíria da nossa profissão, reduções que não tinham impacto real, depois reduções para valer, até 1993. Vou falar sobre a integração com a Argentina e como é que esse assunto foi posto de cabeça para baixo, de fato, por conta da evolução da economia e da política, principalmente na Argentina. Vou falar da fracassada integração hemisférica, patrocinada pelos Estados Unidos, resistida pelo Brasil, primeiro por razões preponderantemente econômicas, depois passou a ser uma bandeira política do novo governo, a partir de 2003. Falarei tudo isso daí a jato, né? OMC, ação extremamente construtiva do Brasil em panels, que são a primeira instância do processo de solução de controvérsias. O Brasil teve grandes vitórias aí. Iniciativa de 2002, embora haja alguma relutância atual em reconhecer isso. O fracasso da reunião da OMC em Cancún, que gerou novos elementos, vamos dizer, na diplomacia multilateral. O Brasil com um papel protagonista. O fracasso da rodada Doha, o último fracasso de 2008. E, finalmente, um pouco de melancolia, né? Política comercial pós-2002, muita retórica, pouca substância. Tudo muito simplificado e caricatural, mas é o que dá para fazer com a limitação de tempo em mente.
Herança pré-1990. Bom, o Brasil era um país que era praticamente adotava uma proteção absoluta. Não é? Durante muitos anos a tarifa brasileira foi específica, quer dizer, moeda nacional por unidade física, num país de inflação crônica. Isso significou que a única forma de se proteger o mercado brasileiro das importações era através do controle de importações. Por razões que eu não posso analisar aqui, embora sejam muito interessantes, o Brasil também adotou sistematicamente uma taxa de câmbio muito sobrevalorizada, o que fazia mais obrigatório ainda o uso desse controle de importações. De fato, o crescimento do pós-Segunda Guerra Mundial segue uma proposta estratégica desse pilar da indústria paulista, que é o engenheiro Roberto Simonsen, no seu debate com o engenheiro, de fato, também eram dois engenheiros, o engenheiro Eugênio Goudin, em 1944. O Simonsen, derrotado tecnicamente, é vitorioso politicamente, porque propõe os dois pilares do que seria o modelo brasileiro por longos anos. Estado forte, autarquia. Isso teve grande sucesso até 1980. O crescimento alto com autarquia, o Brasil chegou a ser pensado como uma das 3 ou 4 economias de maior sucesso no século XX. Depois, o modelo começou a fazer água, macroeconomicamente também, porque nós não conseguimos arrumar nossas contas, é uma doença crônica brasileira, mas o importante é assinalar que a economia era extremamente fechada. Não é? Essa relação importações-PIB de 7% é muito baixa, que foi um mínimo alcançado nos anos 80. Então, começaram a surgir as dúvidas. Inflação alta, crescimento baixo, alguma coisa deve estar errada. Não é? Aí, vamos dizer, amoleceu o lobby ultraprotecionista. Na rodada do Uruguai, que se inicia, também não dá para contar a história do Gatti aqui, pouco tempo, a rodada do Uruguai, que foi iniciada no começo dos anos 80, o Brasil entrou de boca dura, no sentido que, afinal, havia crescido com proteção alta. Não, o nosso grande embaixador, na época, era um embaixador do Brasil grande, vamos dizer. Não estou fazendo acusações, era a posição inercial. O Brasil tinha crescido muito, o Brasil tinha tido proteção alta, por que não continuar? Então, o começo foi marcado por um foot dragger, arrastar os pés. O Brasil foi um foot dragger no começo das negociações, especialmente em relação a serviços. De fato, foi surpreendido, porque achava que serviços era o problema, quando, de fato, propriedade intelectual passou a ser o problema maior. A estratégia brasileira é uma estratégia combinada com a Índia, de tentar isolar a negociação de serviços, não pode ser dito que tenha sido um grande sucesso. O Brasil gradativamente abandonou a posição inicial quanto a tríplice serviços e acesso, um pouco por conta dessas dúvidas que eu já mencionei, quanto ao sucesso do modelo autarquia com o Estado. Na rodada do Uruguai, o Brasil emerge como demandeur em produtos agrícolas, ou seja, pede redução das barreiras tarifárias que enfrentavam as exportações agrícolas brasileiras, mas é um membro um pouco envergonhado da coalizão de Cairns, que envolve a Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Uruguai. No começo, depois é ampliada. O Brasil não tem grandes... tem um pouco de medo da repercussão dessa participação no mundo dos países em desenvolvimento. A conclusão da rodada do Uruguai é posterior à liberalização unilateral que se deu no Brasil até 1993. Mas, de fato, daí resultou uma consolidação. Consolidação quer dizer o quê? Que o Brasil fixa uma tarifa e se compromete a não aumentá-la a menos de compensação aos outros países que são signatários desse acordo multilateral. Consolida 100% das linhas tarifárias
No caso de produtos industriais, 35%. No caso de produtos agrícolas, não é muito relevante, houve uma loucura temporária e foi fixado em 55%. Antes disso, só 6% das linhas tarifárias eram consolidadas, 6 ou 7%, um número extremamente baixo. Ou seja, o Brasil podia ser considerado carona do processo de liberalização multilateral. Liberalização unilateral. O primeiro movimento em relação a essa tarifa, essa proteção absoluta, é a redução das tarifas quando era ministro Bresser Pereira. Hoje ele acho que é arrependido um pouco, né? Mas removeu-se basicamente a água da tarifa, ou seja, a tarifa passou a retratar efetivamente a divergência entre preços domésticos e preços internacionais. Depois se segue o lado Jekyll, né, o lado bom do Collor. O Collor é um personagem stevensoniano, né? É do bem e do mal. E o do bem dele é um do bem bastante inovador. Talvez tenha ajudado o fato que ele vem de um estado que não é São Paulo, não tinha indústria, então ele, né? Mas decide-se a abertura gradual, 91, 94. Essa abertura é antecipada sob o ministro seguinte da Fazenda, depois da Zélia Cardoso de Mello, que é o Marcílio Marcos Moreira. As médias tarifárias simples são cadentes e o Brasil começa a entrar num mundo razoavelmente normal. Tarifa média de 14% já não é grotesca, vamos dizer. Há uma reversão. Com a posse do Fernando Henrique, há uma reversão que atinge o regime automotivo e o governo é dividido em relação ao tema. O Ministério da Fazenda pensa uma coisa, o Ministério do Planejamento pensa outra, e prevalece o Ministério do Planejamento. Aí eu não vou comentar mais sobre lobbies e regime automotivo e Anfávia e o que seja, mas há uma reversão setorial, embora haja preservação da abertura nos demais setores. Num outro plano, ocorre essa aproximação com a Argentina. Se o ex-presidente José Sarney merece ser lembrado, certamente será pela aproximação política com a Argentina. A maioria de jovens, essa relação era muito difícil. Hostilidade que não era apenas futebolística, mas que ameaçava transbordar para o cenário político. Foi um grande feito consagrar um acordo que aproximasse politicamente o Brasil da Argentina. E seguiu-se uma espécie de corolário econômico. Só que a Argentina, do começo dos anos 90, era um país marcado pela adoção de uma política liberal em vários planos. Também aqui não há tempo para criticar se era razoável adotar currency board ou não era, mas uma parte do modelo econômico argentino sob o Menem era a redução da proteção ao mercado argentino. De fato, o Brasil se integra à Argentina vindo de uma tarifa maior. E a Argentina aumenta a sua tarifa. Quer dizer, a Argentina nos rebocava para o bem, que é algo que surpreenderá muito a todos, porque hoje ela nos reboca para o mal. Né? Mas essa é a realidade. Limitações crescentes, ou pelo menos não cadentes. O acordo é extremamente ambicioso, porque ele envolve não apenas tarifa zero dentro do bloco, mas envolve uma tarifa comum em relação ao resto do mundo. O Mercosul leva a bomba em relação aos dois elementos. Nem há comércio livre dentro do bloco, nem há tarifa externa comum sem grandes violações e acertos e recuos, que é um pouco
a tradição dessas negociações na América Latina. Muita ambição, mas chega na hora do vamos ver, vamos dar uma ajeitadinha, mais uns anos de prazo, e o resultado é um Mercosul totalmente esburacado hoje em dia. Né? Bom, com a crise argentina, econômica, política, a vocação argentina para versões diversificadas de peronismo, né? Agora a situação se reverte em relação ao que era marcante no meados dos anos 90, é que agora a Argentina é um mau exemplo. A Argentina trava, mesmo que se houvesse boas intenções em Brasília, essas boas intenções seriam frustradas pela resistência, ou poderiam ser frustradas pela resistência de Buenos Aires e por essa política comercial neoperanismo. Notem que eu não sou um histérico crítico do general Perón. O Perón, quando começou com suas políticas de proteção, elas faziam sentido, porque a Argentina enfrentava o dilema: a Argentina come o que exporta. O Brasil não bebia o que exportava. Se o salário real aumenta na Argentina, faltam exportações. O problema que se colocava depois da Segunda Guerra Mundial era: vamos acumular créditos nesses bancos centrais europeus, que os países europeus não nos vendem nada, ou vamos aumentar o salário real dos descamisados e cooptá-los e consolidar a nossa base política. Então, o Perón, durante uns poucos anos, ele teve razão. Depois virou uma tara argentina sobretaxar as exportações agrícolas e outras características. Falar em segurança jurídica hoje na Argentina pode parecer uma piada de mau gosto. As implicações disso são a paralisação da política comercial brasileira. O Brasil não... Se ele tem que se apresentar como bloco, encontrou um parceiro mais protecionista, mesmo que no Brasil se tenha revertido essa postura liberal do Collor, os argentinos são ainda mais protecionistas. Nós, certamente, a partir do final da década de 90, em momento nenhum, a gente pode dizer que os argentinos tenham sido menos protecionistas que o Brasil. Embaraços na OMC, embaraços nas negociações com a União Europeia. Na ALCA, nós não precisamos deles, porque nós mesmos fomos capazes de adotar uma postura bastante pouco racional, em termos de argumentação. Eu não estou sugerindo que o Brasil devesse ter entrado na ALCA. Estou dizendo que o Brasil deveria ter argumentado mais eficazmente. Curiosa situação em que o parceiro menor, mais protecionista, dita a política da União Aduaneira. Essa situação que nos encontramos, bom, a conclusão disso é que crescem as tentações de reformulação desse arranjo. E o cálculo político adquire uma importância muito grande. Seremos capazes de desarmar essa bomba sem criar suscetibilidades tão cruciais em Buenos Aires? Resta não é muito claro. Continuo insistindo. Mesmo que tivéssemos essas boas intenções, não seria trivial resolver esse problema. Fracassada a integração hemisférica. Bom, o problema é que os Estados Unidos queriam muito, mas eles queriam something for nothing. Ou seja, eu não estou a fim de te fazer nenhuma concessão, mas eu estou a fim que você me faça concessões. Não? Também eles estavam um pouco deformados pela negociação da NAFTA. Do NAFTA, né? Do NAFTA, da NAFTA. Essa postura americana não levava em conta a eficiência agrícola do Mercosul. Então, a orquestração dos lobbies nos Estados Unidos era uma orquestração no sentido de explorar as possibilidades abertas pela liberalização do mercado agrícola mexicano, mesmo que tardasse. No caso do Brasil, o problema era virar de cabeça para baixo. Está cheio de senador no South Dakota, North Dakota, e em outros estados
do Midwest que estão preocupados com o açúcar brasileiro, porque eles dependem da beterraba, estão preocupados com o açúcar brasileiro por causa do milho, estão preocupados com a carne brasileira, estão preocupados... O lobby agrícola republicano é mais importante do que o lobby da ferrugem lá, do Illinois e da indústria siderúrgica. Ou foi mais importante, ou eu sugeri num livro sobre política comercial brasileira que, contando lá os distritos eleitorais, quem representa quem, a resistência estaria concentrada nessa faixa agrícola do Midwest americano e não mais, como diziam as nossas ilusões, nos estados siderúrgicos. Não é? Os grandes aliados nesse esquema poderiam ser, se o mundo fosse perfeito, seriam os produtores agrícolas brasileiros do Centro-Oeste e, do outro lado, os californianos e os nova-iorquinos, deixando de lado esses lobbies resistentes. Obviamente, era uma colisão que não podia prosperar frente aos obstáculos. Houve persistente relutância brasileira, política e principalmente econômica, porque havia resistência de proteção no Brasil e nos Estados Unidos, como eu disse. Não havia possibilidade de obtenção de concessões equitativas se os lobbies agrícolas americanos não fossem convencidos de que isso poderia ocorrer. Então, não tinham que trocar, a menos que se aceitasse o something for nothing, né, que era a insistência americana. No governo Lula, aí entrou um pouco um discurso de grêmio, se fala aqui em São Paulo, o diretório acadêmico, não sei, do tipo denúncia política da aproximação com os Estados Unidos. Eu andei procurando uma declaração do então secretário-geral que é, assim, totalmente calcada nessa crise política, quando, de fato, ele podia ter jogado a finesse dizendo, escuta, vocês não estão oferecendo nada, eu não vou tocar essa negociação adiante. Mas preferiu-se denunciar uma possível capitulação em relação ao Washington, o discurso nacionalista, entre aspas, eu botei porque eu sou nacionalista, mas sem aspas. Mas o discurso era um discurso bastante demagógico em relação aos aspectos políticos associados a uma possível integração com os Estados Unidos. Eu acho que o problema político existia, sim. Era um cálculo que devia ser feito, mas não com esse nível de animosidade. Diversas fintas de lado a lado, Alca Light, botava a Alca fantasiada de várias coisas, mas a essência continuava. Não existia substância que propiciasse o avanço das negociações. O Brasil se vê um embaraço numa situação complicada que hoje vai ficando cada vez mais perceptível, um eixo do bem, eixo do mal, um eixo populista. O Brasil, às vezes, os comentaristas internacionais tratam o Brasil como um caso especial, mas, certamente, esse eixo une Caracas, Quito, às vezes, Assunção, certamente Buenos Aires, um pouquinho de Montevidéu, e o outro eixo que une México, São José, Bogotá, Lima, Santiago. A América Latina se divide em dois blocos, um bloco moderno e outro bloco... É só ler os jornais. Nós estamos perdendo alguma coisa, eu imagino. E agora muito mais com as aproximações, não sei se com grande chance de sucesso, entre os grandões, União Europeia e Estados Unidos. Bom, na OMC, o Brasil tem importantes vitórias nesses panels que foram iniciados em 2002, panels que têm a ver com políticas protecionistas mal disfarçadas adotadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia em relação a algodão e açúcar, respectivamente. Em Cancún, o nosso bravo Marcos certamente falará do assunto. As negociações agrícolas estiveram na linha de frente dos problemas que levaram ao fracasso das negociações.
criou-se o G20, que é uma coalizão entre países que seriam demandeurs em agricultura, mas alguns se revelaram ser demandeurs de uma categoria especial. A despeito disso, ou talvez por isso, a eleição do novo diretor-geral do OMC em 2005 foi marcada por percalços importantes que revelaram uma certa dificuldade na realização do cálculo político em Brasília, né, dado que o candidato brasileiro foi o primeiro a ser eliminado num processo de eliminação gradual dos candidatos. As dificuldades entre os BRICS certamente foram minimizadas e essa dificuldade foi explicitada no fracasso das negociações da OMC, ou seja, da rodada Doha, que tinha sido lançada antes de Cancún. Em julho, tem ali um typo, em julho de 2008, o Brasil mostrando que estaria disposto, talvez, a conversar com os Estados Unidos e enfrentou a resistência de parceiros dos BRICS, em particular da Índia e da China. Quem assistiu às declarações dos delegados depois das negociações terá visto quais foram os problemas. O embaixador indiano não falou em BRICS, em Brasil, não, só falou em países em desenvolvimento. Então, o Brasil foi pego um pouco no fogo cruzado, pelo menos na minha interpretação. Não estou dizendo que houvesse muita alternativa, mas assim foi. E foi um momento culminante da diplomacia comercial do governo Lula, na minha opinião. A bola passou ali a uns 3 metros do gol, mas pelo menos mais ou menos na direção do gol. Essas vitórias nos pênaltis, somadas à ação em Cancún, a diplomacia do G20 e a postura em 2008, constituíam um cabedal importante na defesa do sistema multilateral de comércio. O Brasil, que tem uma participação do comércio mundial que é quase ridícula, né? Parecida com a que tinha em 1928, ele realmente tem uma influência em Genebra que vai muito além disso. Esse cabedal, aí vai haver gritos, poucos, cabedal erodido pelo recrudescimento protecionista, aí em relação a isso não vai haver gritos. Está havendo um recrudescimento protecionista importante no Brasil, ou seja, o que tinha sido mais ou menos congelado no pós-começo do governo Fernando Henrique, agora é certamente apertado, com algo que frequentemente é subestimado, que é o uso do IPI de forma discriminatória. O Brasil vai levar uma sanção na OMC, mas pode escrever no livro. Isso daí foi algo que foi discutido no fim da década de 40 e já foi decidido. Agora, talvez a cara das pessoas fosse feita de maneira diferente, não sei. E o frenesi do conteúdo local. Isso o uso indiscriminado de regras sobre a compra de empresas estatais ou até mesmo do governo, aproveitando que o Brasil não é signatário de quase nada em relação a compras públicas, tentando maximizar o conteúdo local. A ideia é assim, na Noruega deu muito certo. Eu acho que está faltando norueguês nessa história, não é? A tradição de governo na Noruega é diferente, a capacidade de implementar essa política talvez seja diferente, a Statoil é uma companhia diferente da Petrobras. Essa política foi adotada por muitos outros países além da Noruega, a Nigéria, talvez, e com resultados estrepitosamente ruins. Então, não sei, não é um bom argumento. E, certamente, é só ler os jornais hoje de manhã que o governo está com dificuldades de obter suas plataformas produzidas no Brasil, porque houve a crença que firmas que não tinham tradição no assunto poderiam suprir
com bom prazo. Não vamos falar de preço, porque, obviamente, os preços são muito acima dos preços internacionais. Bem como, aqui não gritos, pela insistência na proposta de discutir câmbio na OMC. Sem querer discutir a essência do problema, certamente isso não aumentou a popularidade brasileira na organização. Popularidade já afetada por essa regressão ao protecionismo que eu mencionei. Pós-2002, bom, é o reino da retórica, em detrimento da substância. Não houve nenhum acordo. Desculpe, eu não estou querendo ser ofensivo com ninguém. Existiram acordos, mas os acordos não são muito significativos. Não? Toda a conversa sobre África do Sul, Índia... Chega na hora do vamos ver, são poucas linhas, poucas preferências. A alma do governo, o poder do governo, não está envolvido nessas negociações. A aliança dos BRICS não é trivial, ou seja, não é uma plataforma comum muito clara, não é? Em relação a assuntos políticos, em relação a assuntos econômicos, certamente não. E, como eu disse, as mãos atadas pelo neoliberalismo existem mesmo se houvesse repentina conversão à redução do protecionismo em Brasília. Se a presidente da República resolvesse hoje reduzir o protecionismo, ela teria dificuldades nas suas relações com Buenos Aires. Aliás, o tratamento que sofreu o Vale do Rio Doce na Argentina já está sendo um abacaxi suficientemente grande e mostra o tipo de dificuldade que o Brasil teria, mesmo quando é racional. Bom, o reino é o pick the winner, não é? Pick the winner é o quê? Escolha de vencedores. O Estado chega assim, olha, quais são as oportunidades de negócio? Friboi? Parece bom, né? Sei lá, estou falando de coisa... Mas... campeões nacionais. Acabou hoje. Sei. Não, eu sei. Não é por acaso que eu estou suscitando o tema. Mas, se tivessem pensado um pouco, teriam acabado muito antes de hoje. Né? A preferência pelo pick the winner marca a política econômica do governo brasileiro. O governo brasileiro quer escolher e não quer deixar o mercado escolher. Eu não sou um defensor ultra do mercado. O mercado deve ser regulado e o governo não deve enfraquecer as agências regulatórias, como fez, e deve adotar políticas horizontais que ganhem o melhor. Não é? É isso. Obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo de Paiva Abreu. É excelente para nós começarmos, né, os nossos debates. Vai esquentar bastante, né, tenho certeza disso, a ideia é essa. Passaria, então, a palavra agora ao embaixador Fernando de Mello Barreto. Por favor. Bom, ainda bem que nós trocamos a ordem, porque a explicação do professor foi realmente muito ampla. Vai mais para trás e vai mais para frente do que eu pretendia e pretendo fazer hoje aqui. Eu queria explicar, primeiramente, que eu tinha sido convidado aqui, a nossa professora Vera Torstensen, com quem trabalhamos juntos em Genebra, tinha me pedido para falar especificamente do Comitê de Acordos Regionais, que é um dos comitês que eu tratava na OMC. Mas, tal como o professor, também vou ampliar bem mais a minha explicação sobre isso, porque se a ideia e essa parte do seminário eu entendo, é para explicar a nossa experiência vivida, né? E a minha vivência nesse aspecto é o que eu vou me ater. Portanto, eu não vou tão para trás, eu vou me ater a partir do momento que eu cheguei a Genebra, que coincide com o início da OMC, depois que o GATT tinha sido transformado, digamos assim, na Organização Mundial do Comércio. Então, o que eu queria dizer é um pouco assim, meio pessoal, no sentido de experiência própria, mas também contextualizar um pouco o que estava acontecendo naquele momento. Eu me lembro, chegamos, Vera logo depois, eu já estava chegando juntos, em 95, ou seja, nós estávamos naquele momento. Em que momento nós estávamos? Em 1º de janeiro de 95 entrou em vigor. Ao mesmo tempo, a tarifa externa comum do Mercosul, nós estávamos em pleno processo ainda recente de criação e êxitos do Mercosul. Nós estávamos vivendo um momento em que
a OMC estava com grandes esperanças, depois de Marrakech, grandes esperanças de liberação do comércio mundial em termos amplos. E havia um clima, que a gente esquece, talvez, é isso que eu estava tentando lembrar agora, no mundo. Quer dizer, nós tínhamos um governo americano muito pró-livre comércio. Lembro, em algum momento, até o presidente Clinton foi visitar Genebra. Eu não vi nenhum outro presidente, depois disso, fazer o mesmo. Nós estávamos num momento em que havia uma esperança, talvez exagerada, uma época em que havia uma propensão... Tem que se lembrar o seguinte, havia pouco que tinha acabado a Guerra Fria. Havia, aquele momento, uma ideia de se conseguir internacionalmente muitas coisas. Um exemplo disso foi em 97, por exemplo, o Protocolo de Kyoto. Havia os conflitos armados que havia naquela época, já não eram mais a Guerra Fria, exceto 5, de uma lista que eu compilei em um momento, de 100 conflitos armados, sempre tem conflitos armados menores e maiores, tinha apenas 5 que, que não eram de questão interna. Os outros todos eram questões menores. Quer dizer, havia uma proliferação de missões de paz da ONU, havia esse multilateralismo de todos os lados, e a OMC era um exemplo disso. Né? A OMC era uma esperança de se evitar conflitos através de acordos com o comércio, e uma OMC mais forte, que tinha um processo de solução de controvérsias, que diziam, na época, em inglês, tendentes, que era capaz de diferentemente do GATT, podia impor sanções. Né? E havia também, tem que lembrar, mais democracias no mundo. Né? Depois da queda do Muro de Berlim, havia um número muito maior de países. Na época, claro, ainda não faziam parte da OMC, nem China, nem Rússia, mas havia um número de países presentes na OMC, tradicionalmente já eram democracias e tal, mas também havia no mundo um clima de outros querendo aderir e participar dessa liberalização que havia em todos os sentidos. Né? Havia também, no ponto de vista talvez já mais bilateral, no Brasil havia, e aí o professor já resumiu bem toda essa liberalização que havia iniciado anteriormente. Havia ainda no Brasil, e continuou a haver naquele período, mais liberalizações que agradavam, evidentemente, por exemplo, aos Estados Unidos, o novo Código de Propriedade Intelectual, a adesão do Brasil em 97 do Tratado de Não Proliferação. Havia um clima muito mais fácil de entendimento, seja bilateralmente com os Estados Unidos como com outros. E é bom lembrar também que na América Latina também estava havendo uma série de políticas ainda, né, que nós tínhamos saído daquele período de dívida externa, e todos tinham feito ajustes, e havia um clima de liberalização comercial também, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Privatizações, ajustes. Eu até enumerei alguns exemplos aqui. Tinha o Zedillo no México, Caldeira na Venezuela, Fujimori, e triste lembrança, no Peru, Sánchez Lozada na Bolívia, e a opção de outros países que estavam também em processo de liberalização e de entendimentos e busca de acordos multilaterais ou bilaterais, regionais e outros. A Europa Ocidental também ainda estava vivendo, estou lembrando, por exemplo, em 95 foi quando entraram ainda, imagina, já faz tempo. Né? A Áustria, Finlândia e Suécia ficaram sonoros naquele ano, 95 membros. A União Europeia estava em plena expansão, aumento dos seus números, que todos tinham a ver com também liberalização. Cada ingresso significava uma liberalização comercial. Então havia um clima em toda parte. O leste europeu é que estava ainda se acomodando depois do pós-Guerra Fria, estava começando aqueles problemas que se agravaram depois, com a ex-Iugoslávia e algumas acomodações pós-fim da Guerra Fria. Bom, isso tudo para contextualizar um pouco o que a gente encontrou em 95, quando começou a Organização Mundial do Comércio. O Brasil, como já foi dito, tinha caído a sua tarifa média de 52% para 12% entre 90 e 95. Nós estávamos, portanto, numa situação bem mais fácil para negociar fora e negociar com mais abertura para os temas todos que estavam surgindo. O Mercosul, então, tinha adotado a TEC, claro, que cheio de ainda exceções, mas a esperança, o momento, as prioridades eram dadas naquele momento, sempre os ministros sempre declarando que a nossa Lampreia, por exemplo, tinha uma declaração naquela época, em 95, dizendo que havia um ímpeto evolutivo irreversível no Mercosul, porque os dados eram muito positivos. Aqui nós tínhamos crescido o comércio enormemente com os nossos vizinhos. E o Mercosul estava chamando a atenção. O Pacto Andino, naquela ocasião, que se propôs a negociar livre comércio com o Mercosul, e havia também sido lançado, em dezembro de 94, a ideia do que seria depois a ALCA.
E também nesse período, tinha havido em 95 a ministerial em Denver, o Brasil já, aí diferentemente do que seria depois da negociação com a União Europeia, já do primeiro momento, o Brasil sempre impondo condicionamentos e reservas, sempre enfrentando dificuldades já internas que se sentia no governo, apesar desse clima todo geral em favor de liberalização, sempre uma preocupação e sempre condicionamento. Todas as declarações que eu fui buscar desse período do governo da época eram também sempre de preocupações sobre como, o que nós vamos receber em troca com a ALCA, não com os outros. Com a União Europeia, ao contrário, como sempre foi, até depois nós falaremos certamente quando falamos de agricultura, mas sempre foi politicamente muito mais fácil, né? Então, era esse o clima que se começou em 95. Em 96, ainda estávamos ali todos, como parecia assim, no templo do livre comércio, que era o OMC, todos aí imbuídos desse espírito que perpassava por tudo que nós estávamos fazendo ali. Então, o Mercosul era uma prioridade, estava apresentando resultados positivos. A ideia e as declarações eram no sentido da consolidação da União Aduaneira e relacionamento com outros países, para que o Mercosul não ficasse isolado. Isso já havia desde as primeiras declarações do Mercosul. A Argentina, naquele momento, passou a ser o segundo parceiro comercial brasileiro, e o Mercosul e a União Europeia começaram a estabelecer etapas para uma negociação. A ALCA teve, em 96, uma segunda reunião ministerial em Cartagena, e, novamente, foi o próprio presidente, na época, brasileiro, condicionou a consolidação prévia de outros acordos regionais. Quer dizer, a preocupação era fortalecer o Mercosul e não negociar nada antes que o Mercosul tivesse mais consolidado. Bom, na OMC houve a reunião de Singapura, eu me lembro de estar lá presente, e foi talvez um momento auge desse livre-cambismo. Houve uma aceitação de temas novos naquela ocasião, investimentos, complementais, concorrência. Foram criados comitês novos, inclusive também em 96 o comitê para rever os acordos regionais. Eu fiz parte de todos esses comitês, temas novos ficaram comigo. Então, hoje em dia, infelizmente, já não existem os comitês, porque esses temas desapareceram da agenda. Mas eu acompanhei de perto e havia no Brasil à disposição para tratar desses temas, porque nós nos sentimos como estávamos com um país mais aberto, mais liberado, menos tarifas e mais dispostos a tratar de temas como investimentos, compras governamentais. Eu estou vendo aqui o ministro Ronaldo Costa, com quem tratei de compras governamentais durante anos depois disso. Então, foi criado, agora sim vou responder ao que me pediram, vou tratar rapidamente do que foi esse comitê que tratava de acordos regionais, o exame desses acordos regionais todos pela OMC. Era um pequeno comitê, e ainda é pequeno, e acho que, pelo que eu saiba, até hoje não aprovou nenhum dos acordos. Era um comitê que tinha a ideia de fazer, passar pelo crivo da OMC o que são as uniões aduaneiras e acordos de livre comércio. As regras do GATT, que já vinham, que depois tinham sido objeto de uns entendimentos feitos já em Marrakech, o que a OMC podia fazer, devia fazer e queria fazer com relação aos acordos regionais. Vejam bem, eu repito, o clima era favorável aos acordos regionais. Eram vistos, e são vistos por muitos, como building blocks. Alguém que comece, como nós estávamos começando, abrindo o comércio para os vizinhos, estava abrindo, e assim, pouco a pouco, ia abrindo para o mundo. Então, não é que a OMC fosse contra, embora houvesse, desde então, já havia o famoso professor Bhagwati, que dizia que os acordos regionais eram um prato de macarrão, de espaguete, porque a ligação daqueles, para um empresário sair pelo mundo negociar, vender, comprar, é complicadíssimo, porque cada país tem o seu acordo bilateral com o outro, o seu acordo regional, é uma complicação muito grande. O ideal, evidentemente, seria ter uma regra universal, né? Bom, mas, apesar disso, havia uma complacência, digamos assim, uma tolerância com os acordos regionais que eram vistos como um primeiro passo para que, pouco a pouco, aumentasse o livre comércio. E nós estávamos nesse espírito, como outros países também. Então, em 97, já começam a progredir algumas desses, porque nós estamos ali se delineando, então, 3 grandes negociações no Brasil: a consolidação do Mercosul e a ampliação do Mercosul com negociações com outros, as negociações hemisféricas, com todas as condicionantes que o governo vinha impondo, e havia a Mercosul, a União Europeia,
ainda não estamos tão devagar, como tudo que é na União Europeia, porque as negociações com um grupo grande são sempre mais demoradas, mas já vinham tomando passos. Estamos se tomando passos adiante nesse sentido em todas elas. Então, no Mercosul, em 97, começa-se a sentir, claro, a grande dificuldade com a União Europeia com a questão de agricultura. Na ALCA, na terceira reunião ministerial de Belo Horizonte, o Brasil impôs e exigiu essa questão de, primeiro, que haja os acordos regionais, que a ideia dos building blocks estivesse presente nas negociações. O próprio presidente, na ocasião, declarou que não havia pressa na ALCA, ao contrário do que sempre dizia da União Europeia. E também exigia que fosse a ideia de um single undertaking, nada podia progredir sem que todos os setores progredissem nas negociações, etc. Eram todas imposições, que a gente tinha exigências que eram feitas pelo Brasil na ALCA, na ocasião. Na OMC, é bom notar que também, paralelamente, o que estava havendo no mundo e ocorreu durante esse período todo, as crises financeiras. Eu não sei se a tese aí acadêmica para explicar alguns impactos das crises financeiras, Vera certamente vai ficar contente de ouvir isso, a menção, a ligação entre o financeiro e o comercial, mas nós enfrentamos naquele período vocês lembram, as 3 crises financeiras. Tivemos a do México, 95, tivemos a asiática, acho que lá para 97, e depois ainda a russa. Quer dizer, todas elas tinham impacto nos balanços de pagamentos e nós sentimos isso nas próprias, já então nas negociações em Genebra. Bom, em 98 já começam a ficar, e é isso que eu digo, nós começamos com todo aquele ímpeto, aquele idealismo, e íamos encontrando as barreiras em cada negociação, pouco a pouco nós íamos sentindo essas dificuldades, seja com qualquer desses tabuleiros que havia na época. O Mercosul continuava crescendo. Quer dizer, o comércio em 98 entre países membros havia crescido de 400% desde 1990. E a liberalização era vista como de 95% do comércio dentro do grupo, que, aliás, era um dos critérios, voltando àquele comitê de regional, em que comparecíamos os representantes do Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai. Nós passávamos o tempo todo querendo provar que nós estávamos cumprindo no Mercosul as exigências da OMC, que eram muito vagas. Quer dizer, as exigências eram que, para você ter uma união aduaneira, um acordo de livre comércio, você tinha que ter o que era chamado substantially all trade. Quer dizer, o que é o essencial do comércio? Como é que você mede isso? Qualitativamente, quantitativamente, se todos os setores estão incluídos, ou se o percentual do comércio, como é que você calcula isso? E também tinha um prazo razoável que devia ser estabelecido uma união aduaneira, que era tido como de 10 anos, já se passou muito mais do que isso. Quer dizer, então, havia esse tipo de coisa. E as negociações, então, a ideia de que o Mercosul, naquela época, já estava crescendo muito a participação, era útil para a nossa argumentação de que nós estamos cumprindo os prazos e os percentuais exigidos pela OMC. Bom, a ALCA já estava se sentindo cada vez mais dificuldade. Eu tenho aqui uma declaração do ministro Lampenha, na ministerial de São José, em que ele dizia, não, as negociações, entrevistados perguntaram como é que está a ALCA, as negociações ainda não esquentaram. Era o ponto de vista nosso, para outros já estava, os americanos certamente achavam que já estavam crescendo rapidamente. Na OMC, em 98, houve a reunião de Ministério de Genebra, os que estavam lá lembrarão, talvez o público não lembre tanto, mas houve queima de carros, manifestos, protestos, e os resultados foram já reduzidos. Já também se sentia o arrefecimento desse entusiasmo inicial que havia em Genebra. Mas o Brasil continuava ainda, nesse momento, aberto, como dizia o embaixador Rego Barros, que era o secretário-geral, aberto à competição externa e, embora continuasse, e nesse ano foi a crise financeira russa, que também nos afetou. Cada vez que afetava isso, as reservas caíam, e era uma situação ainda bem mais difícil do que passou a ser mais tarde. Bom, eu estive em Genebra nesse período, 95, 96, 97, 98, e eu me lembro dessa frustração, o início com muito entusiasmo e as dificuldades que foram encontradas nas negociações em cada um dos pontos que nós estamos tratando. Aí eu voltei para Brasília, fiquei como assessor internacional no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Eu não estou vendo mais o Marconini aqui, que na época era secretário de Comércio, e mais tarde estará falando com vocês no Ministério também. O contexto internacional entre 99 e 2000, quando eu já estava no MIDIC, voltando ao meu prazer de historiador, que virei amador, contextualizar,
Já em 99, 2000, a situação internacional, a meu ver, já estava mudando. Ainda não estava, como se complicou mais tarde, mas já se sentia que era um clima não tão favorável a negociações amplas, multilaterais, como era antes. Era seria o começo de um processo que levaria mais tarde à invasão do Iraque. Havia já um clima internacional com adesão de países do leste europeu à OTAN, havia a crise na Iugoslávia, no Kosovo, a invasão da Chechênia, russa, enfim, a primeira intifada em Jerusalém. O clima internacional estava, inclusive, tirando a atenção de países como os Estados Unidos para outras questões, e não tanto o comércio, que estava patinando, digamos assim. Algumas das frustrações se sentiam nas delegações como a dos Estados Unidos. Em 99, então, Mercosul continuava tentando fazer a consolidação e aprofundamento, mas vocês lembram bem, foi quando eu cheguei, eu me lembro que cheguei em janeiro de 99, foi a desvalorização. E aí, evidentemente, o impacto disso, correto ou erroneamente por parte da Argentina, foi visto como um golpe contra eles, quer dizer, de repente, a desvalorização. Então, nós passamos, e o Mário Macarini, que está de volta aqui, como então secretário do Comércio, lembrará quanto nós discutimos e passamos a tratar internamente no Mercosul para a questão da desvalorização e os alegados impactos, ou pelo menos o que dizia o Sotomayor, o embaixador, que dizia assim, a ação preventiva argentina quanto que seria, o que eles julgavam que seria o impacto da desvalorização. Então, isso já começou então a mudar o clima, não só no Mercosul, como em outros, começou a gente sentir as dificuldades. Então, as queixas, e levaram, inclusive, a propostas, me lembro do ministro Malan, tratando de chamadas propostas de coordenação macroeconômica, para que não houvesse essas surpresas. Estou falando isso para a Vera, que não está me ouvindo, mas é assuntos que lhe interessam mais de perto hoje em dia. Bom, na ALCA também continuavam a ficar cada vez mais difíceis as negociações, o presidente, por exemplo, na ocasião, falava sempre na defesa dos nossos interesses, diferentemente do que ele falava, por exemplo, com respeito a Mercosul, que era consolidar, aprofundar, ou quando ele falava da União Europeia, ele falava, na ALCA, nós temos que defender os nossos interesses. Era sempre palavras, desde o começo, condicionantes e dificultantes, por causa das dificuldades que a gente encontrava. Aliás, um parênteses, voltando, era isso, para mim, uma visão meio impressionista e pessoal, mas eu me lembro, por exemplo, em Genebra, uma vez nós estávamos discutindo sobre possíveis, de repente chega uma delegação americana de empresários, advogados de antidumping, querendo provar para os economistas presentes como era positivo para a economia mundial as ações antidumping. Havia uma pressão que de repente se abriu. O começo estava muito bonito, a OMC, todo mundo, mas aí você sentia em cada setor as pressões que vinham de todos os lados. Mas, enfim, voltando ao que eu estava já em 99, a ministerial de Toronto, Brasil, da ALCA agora, exigiu o desmantelamento de barreiras como pré-condição para continuar. Enfim, as condicionantes iam aumentando do nosso lado e por pressões internas nossas, né? Evidentemente, se sentia isso. E eu me lembro de ir, compareci já então com o ministro Tapias, pelo MIDI, que foi a ministerial de Seattle. E aí realmente foi um desastre, porque a reunião, os protestos foram de tal ordem e as reuniões terminaram. O Lamprey lembrou que um dos cernes da questão para eles eram as distorções agrícolas na ocasião. Enfim, as questões estavam ficando agudas, cada uma delas, seja agricultura, seja antidumping, os temas ficavam cada vez mais difíceis, nos dois planos, no Mercosul, ALCA certamente, e na União Europeia por questão agrícola. Bom, e aí o clima realmente aí muda. Em 2000, George Bush tomou posse. Antes da posse, eu tenho até aqui umas declarações que eu me lembro do Robert Zoellick, dizendo que, olha, nós temos interesses em acordos, mas se não sair, nós vamos querer partir para os bilaterais. De fato, era o que iria ocorrer mais tarde, porque essa era a ameaça que... e também, no plano multilateral em geral, me lembro que a Condoleezza Rice imediatamente declarou que eles não estavam de acordo com o protocolo de Kyoto. Enfim, o clima multilateral mudou, que havia nos anos 90, nos Estados Unidos com Clinton e o resto do mundo com outros episódios, já estava se mudando isso para frente. Em 2001 e 2002, eu voltei para o Itamaraty, não acompanhei, mas não tão de perto, já cada vez menos a pressão comercial, mas, enfim, aí sim que a situação política mundial começou a se agravar. Em 2001, não preciso lembrar vocês, a crise do desarmamento do Iraque, no caso da América Latina, um exemplo do que estava mudando foi o impeachment do Fujimori, e houve aí o atentado de 11 de setembro. Aí realmente começa isso a atingir vários outros
áreas e o multilateralismo, da qual a OMC é um dos representantes, a sofrer com isso. No Mercosul, nós passamos a enfrentar momentos bem difíceis. Eu me lembro, o embaixador Seixas Corrêa reconhecer esses momentos difíceis do Mercosul. Começamos a falar na revisão da tarifa externa comum, e aí ampliar, portanto, as exceções do que nós já tínhamos bastante no início. A ALCA, houve um adiamento do cronograma, e o presidente falava em compatibilizar com a ALCA com o Mercosul. Na OMC, o ministro nosso, na ocasião, o ministro Laffer, dizia sobre a necessidade de acesso a mercados para defender que a OMC tinha que receber prioridade e continuarmos a tratar, naquela ocasião, para a conclusão do lançamento da rodada, que seria a de Doha. E aí houve a reunião de Doha. E, apesar desse clima, eu estava em Doha, acho que, apesar desse clima, foi realmente quase surpreendente que tenha sido possível se chegar a esse acordo em Doha. Vejam bem o clima, da maneira que eu estou descrevendo, como já estavam as dificuldades crescentes. Mas Doha foi possível um acordo. Foi possível um acordo porque, com o próprio Estados Unidos, embora com dificuldades com a União Europeia, foi possível um acordo. Eu participei de algumas reuniões finais que se sentia isso. Foi possível, apesar de tudo, um acordo. E se lançou a rodada. Mas se lançou já dentro de um clima que tinha muitas dificuldades latentes. Bom, aí, 2002, isso foi no final de 2001. Né? Em 2002, a situação mundial continua a complicar, houve bombardeio de bases no Iraque, invasão do Afeganistão, enfim, outros elementos tirando a atenção dos grandes players da época e até hoje. Houve contração dos mercados latino-americanos, desvalorização do euro, a contração do crédito internacional, queda do preço médio das exportações brasileiras, enfim, a situação internacional não estava ajudando muito. Mercosul, houve, acho que o professor lembrou bem, o colapso da economia argentina, novamente, em 2002, aperfeiçoamento do Mercosul, estava já com tantas confusões que a ideia foi aperfeiçoar o sistema de solução de litígios, quer dizer, era necessário isso. Bom, a ALCA, aí, esse é o 2002, aí foi um momento em que a ALCA sofreu aí, internamente no Brasil, já na campanha política, uma série de críticas, e o governo sempre dizia na época, bom, o prazo que foi estipulado de 2005, portanto, essa decisão será tomada já para um próximo governo. Nós vamos continuar negociando, enfim, impondo as nossas restrições e condicionantes, mas a decisão final será no governo seguinte. Houve uma reunião da ALCA em Quebec, em que o presidente deixou claro essas diversas condicionantes, só queremos uma ALCA se isso e aquilo. E houve uma reunião em Quito, em que o Brasil passou a ser co-presidente com os Estados Unidos. Bom, eu vou parar por aí, porque foi aí a minha experiência pessoal nesse envolvimento nas negociações nessa ocasião, sobretudo na OMC. Agora, dali para frente, eu fui fazer outras coisas, fui trabalhar fui ser embaixador na Austrália, cônsul em outras cidades, então não cuidei pessoalmente. Claro que acompanhei, e mais como historiador amador como outro, mas eu não vou entrar nisso, mesmo porque eu estou tomando já muito tempo e ainda tem o Marcosinho que vai falar coisa muito mais interessante. Obrigado. Muito obrigado, embaixador. E agora passarei, então, por favor, para o professor Dr. Marcos Janke a palavra. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa voltar à GV, a Escola de Direito, e para um evento onde a gente vai olhar essa questão dos acordos preferenciais. Eu fico muito contente em rever tantos amigos aqui, a Verinha, a Maria Lúcia, o Fernando, o Marcelo, o Mário, o Ronaldinho, enfim, gente com quem a gente passou tantos anos juntos aí tentando construir reflexões sobre a política comercial brasileira e as negociações internacionais. Eu fiquei 5 anos fora, volto agora, depois de um longo período só cuidando de açúcar e de álcool, né? E vejo que as coisas não se alteraram muito nesse período. Portanto, eu acho que eu me sinto voltando para um assunto que, infelizmente, ficou um pouco parado nesses anos todos. Eu diria que, no caso do Brasil, houve até um certo retrocesso, né? Eu acho que esses 5 anos a gente, de fato, politizou demais a política comercial, colocando, enfim, outros assuntos à frente, assuntos mais de ordem
mais de ordem política do que realmente comercial, né? A diplomacia se tornou muito mais política do que ela tinha sido na época anterior, né? E nós avançamos muito pouco ou quase nada, né? Mas o mundo avançou nesse período, né? Eu estava até aqui levantando alguns dados para a gente começar. As notificações de acordos regionais de comércio, né? Lá para a OMC, né? 213 Free Trade Agreements, 24 uniões aduaneiras, 15 acordos preferenciais parciais, né? Então, a gente olha aqui um pouco os nossos grandes parceiros comerciais, ou mesmo concorrentes, a Austrália, onde o Fernando teve durante alguns anos, fez aí 8 acordos, pelo menos 8 acordos que foram notificados, né? E vários com países que interessam profundamente ao Brasil, né? Países da Ásia, né? A Austrália e a Nova Zelândia hoje têm bastante comércio com esses países asiáticos em função desses acordos. O México com 14 acordos, o Chile com 21 acordos, a Índia com 14 acordos, a China com 9, né? E os Estados Unidos com 14, a União Europeia com 32, o Japão com 13 e o Brasil com 3. Né? Então, isso mostra como que a gente ficou parado e o mundo não está parado, né? São muitos acordos, vocês até podem falar que alguns deles nem são muito relevantes, são mais políticos ou não, mas tem acordos relevantes acontecendo, né? Eu vejo muito essa aproximação, por exemplo, dos nossos concorrentes da Oceania, da China, da Índia, dos países que são os grandes mercados do futuro, fazendo acordos e conseguindo colocar lá os seus produtos. Estados Unidos e Europa agora iniciam também grandes negociações, né? E a verdade é que, quando a gente navega no mundo dos acordos preferenciais, né, a gente está navegando numa situação de third best, né? Porque a gente, como acho que todo mundo aqui sabe, a situação ideal seria que os países todos se abrissem mais, né? E fizessem aberturas gerais, né? Unilaterais, né? Isso aconteceu aqui no Brasil, mas raramente acontece hoje no mundo, né? A situação segunda, que seria a mais adequada, seria que houvesse negociações pactuadas de abertura, né, através, por exemplo, de organismos multilaterais, como o caso da OMC, né? E por que isso é mais importante? Porque certos temas, como, por exemplo, a questão dos subsídios agrícolas, só vão ser resolvidos, de fato, no aspecto multilateral. Porque um país não vai reduzir subsídio para outro país e entregar isso de graça para todos os terceiros que não participam daquele acordo. Então, em geral, quando se falam de acordos bilaterais ou acordos preferenciais, está se falando essencialmente de abertura tarifária e não tarifária, né? Mas não está se falando de temas sistêmicos, como a questão lá dos subsídios. O subsídio, por exemplo, agrícola, que é tão importante para a gente, só vai se resolver na esfera multilateral. A outra questão é que, quando a gente não participa desses vários acordos que estão aí, acontece o famoso desvio de comércio, né? Então, os países que fazem aquele acordo ganham comércio, ganham mais efetividade, e aqueles que não participam são desviados, né? E o Brasil, pelo fato de ter ficado parado esse tempo todo, né, acaba sofrendo esse problema, né? Pode já estar sofrendo esse problema em relação a outros concorrentes que a gente tem, né? Então, por aqui que a gente começa, então, falando, olha, nós não fizemos grande coisa nesses últimos anos, outros países estão fazendo, e vai se formando o tal do prato de espaguete, né, que foi falado pelo Baguatti, né, que é o Spaghetti Bowl, né? Bom, o Brasil depende profundamente de negociações comerciais, né? Quando a gente vê hoje a pauta brasileira, né, é uma pauta que tem uma grande quantidade de commodities, né? E tem muitas commodities que vêm do mundo do agronegócio, que são commodities notoriamente caracterizadas por tarifas altas, tarifas extracotas, subsídios, salvaguardas e toda sorte de protecionismos, né? A gente, na verdade, exporta alguns poucos produtos que têm, normalmente, proteção tarifária nos países ricos e também nos países em desenvolvimento. Então, é isso que leva o setor do agronegócio a estar sempre buscando que hajam negociações, né? O problema é que o Brasil olha mais para os setores que perdem competitividade do que para os setores que são hoje ganhadores, né?
Então, aqui no Brasil, a política hoje é feita para aqueles que estão perdendo competitividade. E aí se faz o tal do Plano Brasil Maior, e se faz proteção aqui e acolá, e se dá isenção lá de impostos, etc., né? Tentando ver se aquela indústria vai sobreviver no mundo globalizado, hoje já globalizado de uma forma bem diferente do que foi há 10 ou 20 anos atrás, pela emergência dos países da Ásia, principalmente, né? Mas nós somos profundamente ganhadores em alguns setores, né? Principalmente em setores onde a gente tem notórias vantagens competitivas e aonde a demanda se encontra exatamente naqueles países que estão mais crescendo hoje lá no mundo, que são os países, por exemplo, do sudeste da Ásia, né? Então, a gente precisaria ter negociações comerciais que acompanhassem esse processo, e isso não tem acontecido, né? Eu diria, particularmente, hoje, negociações com países em desenvolvimento. Queria só colocar para vocês aqui o que mudou lá no mundo nesses últimos anos. Em primeiro lugar, em termos da balança comercial brasileira, né? Dá para ver aqui o quanto que o agronegócio hoje segura a balança, né? Quer dizer, principalmente de 2005 para frente, vocês vejam o déficit que o Brasil tem hoje nos setores não agro, né? Que é de 60 bilhões de dólares, né? O agro, mesmo depois da crise de 2008, continuou crescendo. Esse é um ponto que eu vou já mostrar para vocês. A gente cai as exportações para países ricos, mas elas crescem sem parar para países em desenvolvimento. Ou seja, a crise global não afeta o agro, porque o agro está ligado a uma mudança estrutural que está acontecendo, principalmente nas economias emergentes, que não têm recursos naturais, que têm problemas de água, que têm problemas de terras aráveis, que têm problemas de agriculturas ineficientes. Então, isso faz com que o Brasil tenha conseguido crescer, mesmo num período de crise global. E, então, a gente vai ter no agro um superávit de 79 bilhões, 80 bilhões, na indústria não agro, 60 bi, e isso vai dar o nosso saldo de 19 bi lá do ano passado. Esse ano já vai ser bem menor, né? Então, quer dizer, uma coisa é a política comercial estar olhando isso aqui, né? E fazendo defesa para alguns setores aqui, que eu entendo que é muito pouco efetiva, né? Eu acho que no mundo de hoje não basta você proteger com tarifa ou algo para que esse setor aqui cresça, né? Esse setor aqui teria que estar crescendo por ganhos de produtividade, que é o que aconteceu no agro, né? O agro se tornou competitivo quando o governo deixou de proteger o agro brasileiro, abriu a economia e ele teve que enfrentar os melhores concorrentes lá fora que subsidiam, protegem, etc., né? Mas o Brasil hoje tem uma visão, conforme foi dito aí pelo Marcelo, de pick the winners, né? Então, pega alguns setores que vão ser escolhidos para receber proteções pontuais, né? E aí tenta se resolver isso dessa forma, né? Obviamente, aqui a gente tem muito para crescer se fosse feito política comercial. Isso aqui aconteceu a despeito de não haver política comercial, né? Quer dizer, aconteceu de uma maneira que se deve essencialmente aos empresários, né? E não a uma política que tenha sido feita pelo governo. O que cresceu nesse período? Bom, cresceu enormemente a soja. A soja supera hoje já 20 bilhões de dólares. E a soja cresce porque a China se abriu para a soja. A China não se abriu para outros produtos, ela se abriu para a soja. E é por isso que a gente exporta tanta soja. E por isso que acontece essa maluquice que a soja sai lá de Sorriso, anda 1.500, 2.000 quilômetros de caminhão pequeno, vai pegar uma fila, que alguns viram aqui, conviveram com ela, 60 dias para acostar o navio, mais 72 horas para descarregar o caminhão, porto completamente tomado, né? O custo do frete representando 20%, 30%, 40% do valor lá do produto. Em milho, no meio desse ano, vai chegar a 50% do valor lá do milho, para embarcar milho, numa época que não vai ter milho pelo mundo. E aí, esse navio anda o mundo inteiro para alimentar suínos e aves na China, porque a China protege os suínos e aves e permite a entrada da soja, né? Não faria muito mais sentido que nós exportássemos as proteínas animais para a China? Não exportamos porque não tem política comercial. Então, a gente tem que exportar soja e milho. Manda só o grão, né? A soja para bicho ou para gente? Soja é essencialmente para bicho.
para bicho não, para vacas, suínos e aves. Animais domésticos, vamos chamar assim. Não é para gente. Não, é muito pouco. O Brasil hoje consome a maior parte do seu óleo de soja, né? Exporta um pouco. A Argentina sim que exporta mais óleo, mas o que o Brasil realmente vende hoje é grão e farelo de soja, mas mais grão do que farelo, por conta desse mercado estar aberto. Né? Eu já vou estar mostrando aqui um pouco do nível de abertura que a gente tem. O quê? Isso aqui é a posição do Brasil no ranking global. Isso aqui, como é média 2009 e 2011, o Brasil estava em segundo em soja. Esse ano, para vocês terem uma ideia, o Brasil foi primeiro produtor e primeiro exportador mundial de soja e foi primeiro exportador mundial de milho, por conta da quebra da safra norte-americana. E foi exatamente porque as exportações de milho, o Brasil, há 20 anos atrás, era importador de milho. Exatamente por conta disso que a gente está vendo essas filas todas, porque houve um engargalamento de soja e milho ao mesmo tempo. China cada vez mais, mas ainda não. Ainda tem outros compradores, mas ela vai se tornar, de longe, o maior importador de milho. A China hoje já responde por 40% da exportação do agro, então ela já é muito grande. Né? Bom, vamos lá. Então, aqui a gente tem depois açúcar, etanol, frango, café e outros produtos, com forte crescimento nessa década. Com isso, o Brasil, que há 10 anos atrás estava em 6º lugar, ou 5º lugar, eu acho, passou para 3º lugar global, com 15% de crescimento anual nas exportações de produtos agroalimentares, né? Uma taxa bem superior àquela que foi atingida pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E a gente superou o Canadá, a China, Indonésia nas exportações. E o mais importante, e eu acho que é isso que é o que conta mesmo, é o ganho de produtividade. Né? Então, numa estimativa feita lá pelos americanos, o Brasil teve o maior ganho de PTF, produtividade total, dos fatores da agricultura no mundo entre 2000 e 2008, de fato superando os Estados Unidos e vários outros países. Né? Então, isso aqui realmente tem a ver com esse grande investimento que foi feito em tecnologias tropicais, ganhos de produtividade, segunda safra, plantio direto, mas eu diria que também Embrapa, mas Embrapa eu acho que é um dos fatores para alguns produtos. Para outros produtos são investimentos de empresários nacionais mesmo. Por exemplo, em cana-de-açúcar, os investimentos foram feitos lá no CTC, que é um centro tecnológico mantido pelas usinas. Teve também agências estaduais. Né? E uma outra coisa muito importante, mais duas coisas muito importantes que não se fala muito. Uma é a desregulamentação. Quer dizer, o setor cresceu enormemente quando terminou a intervenção de preço, estoque regulador, subsídio, etc. Né? Então, hoje, quando a gente vê a inflação já acontecendo mais uma vez, e a gente vê que está se criando uma agência interministerial para controle de estoques e preços, tal, a gente começa a dar calafrio, porque isso é uma coisa terrível no passado, que segurou o crescimento desse setor, foi isso. Né? Intervenções em termos de preços mínimos, em termos de estoques reguladores, controle das exportações. Né? Tudo isso acabou nos anos 90. E a outra coisa muito importante foi a migração de gente para as novas áreas. Né? Agricultores competentes, que tinham pequenas propriedades lá no sul, e que tiveram a chance de ganhar escala e usar a tecnologia tropical, principalmente na região lá do centro-oeste. Né? Então, eu diria isso, a migração de gente, os ganhos de produtividade agrícola e mais a menor intervenção governamental, deixando com que o mercado funcionasse, criou aqui um campeão de verdade. Né? Olha o que aconteceu em 2008, que interessante. Acontece duas coisas. Primeiro, que cai a exportação para países ricos, depois ela sobe, agora cai de novo. Né? Ela está hoje no mesmo nível que estava lá em 2008, e aí os países em desenvolvimento disparam com um crescimento de 21% ao ano. 21% ao ano nesse período. Né? Então, realmente, hoje, nós temos que olhar países em desenvolvimento. Nós estamos olhando, mas estamos olhando para o lado errado, eu acho. Né? Estamos olhando uns acordinhos com alguns países da África, acordo lá com o Mercosul. Né? O Mercosul, na verdade, eu vejo hoje como muito mais um núcleo que atrapalha a nossa política comercial do que ajuda.
porque a postura argentina é muito mais defensiva do que a nossa já é excessivamente defensiva, mas a dos argentinos é pior ainda, né? A gente tinha que estar olhando essencialmente para o sudeste da Ásia, sul e sudeste da Ásia, e tínhamos que estar olhando para a África mais a médio prazo, que é onde vai acontecer esses mercados, né? Então, vocês vejam aqui, ó, importações globais, NAFTA, cresceu 8%. Isso aqui são países, lá, Rússia, etc., 17%. União Europeia, 10%. China, 18%. Oriente Médio, 15%. ASEAN, 13%. Índia, 16%. Quer dizer, são taxas muito mais elevadas e vai se caracterizando cada vez mais esses países como os grandes compradores. Tanto que a pauta do agro brasileiro mostra isso, né? Quer dizer, quando nós fizemos lá o ícone em 2002, o nosso foco era países ricos. Por quê? Porque eles representavam 60% das exportações e é onde estava o maior problema lá de subsídios naquele momento, né? Hoje tem menos subsídio, não porque tenha sido desregulamentadas as políticas agrícolas, mas porque os preços agrícolas subiram, então diminuíram o nível de intervenção governamental, mas houve uma troca muito grande de quem compra os nossos produtos, né? Então, em 2000, era 60% Estados Unidos e Europa, e 17% Ásia e 4% a China, né? Em 2012, passa a ser 31 com 28, né? Nós vamos ter aí 60? Não. Somos 19 com 28. 19 com 28, desculpa, 31 com 20, né? Vai dar 51% para países ricos, 28% para o resto da Ásia e 19% para a China. Então, China mais Ásia vai dar quase metade. E vai crescendo, né? Então, hoje, se a gente falasse em coisas que têm que ser feitas em termos de política comercial, o foco tinha que ser dado nesses países. E talvez tivesse que ser dado nos acordos preferenciais, porque, obviamente, não resta muito mais o que fazer a não ser acordos preferenciais, né? Então, eu acho que o ideal seria que o BRICS, de fato, formasse algum tipo de bloco, né? Mas isso a gente sabe que é muito difícil de acontecer, até porque é uma construção mais política do que comercial, né? Veja o que aconteceu lá com a Europa, por exemplo. O fato da gente não ter feito acordos significou também uma perda de crescimento para a Europa, né? Então, em alguns produtos que tem muita intervenção, que tem cota, que tem esse tipo de coisa, a gente não mudou nada de 2006 para frente, né? A carne bovina caiu, né? E a carne de frango ficou estacionada. A quantidade deve ter caído mais ainda. A quantidade está aqui, ó. A quantidade caiu para burro, né? E o frango ficou parado nesses últimos anos todos. Então, isso aqui tem muito a ver com esses regimes administrados de comércio lá da Europa, que fazem com que a gente, hoje, não possa mais olhar isso como sendo qualquer mercado mais dinâmico, né? É claro que, se a gente tivesse, talvez, feito um acordo com a União Europeia em algum momento, né, isso pudesse ter crescido, né, em vez de ter ficado parado em função dessas negociações. Mas a verdade é que ficou parado de lá para cá, e o que fez com que essa indústria crescesse foram mercados emergentes que aconteceram sem política comercial. A China está aqui, ó. Então, a soja tem uma tarifa de 3%, né, e é o campeão de longe das exportações. O resto, tudo tem algum problema, né? Aqui eu só pus o lado tarifário, né? Mas tem também muitas restrições não tarifárias de ordem sanitária, licenciamento de frigorífico. Vocês volta e meia veem essas missões onde se tenta abrir algum mercado específico em função de conseguir listas lá de frigoríficos que podem, não podem vender, etc., né? Mas, por exemplo, açúcar tem uma tarifa de 15%, mas tem uma extracota de 50%. A carne bovina tem uma tarifa de 12% a 25%, mas tem uma extracota lá de 40%. Então, você tem, na verdade, proteções ao valor adicionado, né? São proteções que dificultam com que a nossa pauta possa ser mais diversificada para esses países, e ela acaba se concentrando nos produtos onde existe algum tipo de abertura. Agora, o que é interessante
Isso aqui é um levantamento muito bacana, que eu vi recentemente, que mostra para cada produto como é que vai ser a autossuficiência da China entre 2005, 2020, 2030 e 2050. Então, vocês vejam que em todos os produtos, a China diminui o seu nível de autossuficiência, né? Você veja que na soja hoje, a China só tem, nesse momento, só tem 50% de autossuficiência. E lá na frente vai ter 28%. Né? Certo? Aliás, vai ter um nível muito menor, né? 38%. Né? O milho, por exemplo, que hoje ainda a China é autossuficiente, ela já começa agora a importar, já nesses 2 últimos anos, e vai chegar a 70% de autossuficiência lá na frente. Óleos vegetais também, algodão também, açúcar também. E nas carnes, demora, mas chega também. Quer dizer, ela vai começar a perder a autossuficiência, né? Quer dizer, vamos dizer, nessa linha aqui é o nível que ela se autoabastece. E daqui para cá, ela está perdendo a autossuficiência, quer dizer, ela vai depender mais de importações, né? Então, em todos esses produtos, cresce o nível de importação necessário, mas cresce principalmente no mundo dos grãos e dos produtos agrícolas e menos no mundo das proteínas. Por quê? Porque eles ainda querem garantir o emprego do pequeno produtor de suínos, de aves, tem metade da população em zona rural. Então, ainda existe essa visão social da agricultura que faz com que eles se tornem importadores de grãos, mas não importadores de carnes. Eles dificultam as carnes, mas facilitam a entrada de grãos. Mas isso vai se alterar com o tempo e pode se alterar ainda mais se tiver política comercial, né? Que não é a política comercial lá do G20. Né? O G20 era outra construção, era uma construção dos pobres contra os ricos. Só que não eram tão pobres assim, né? E também não tinham os mesmos interesses, porque lá no G20 você tinha os maiores exportadores do agro e os maiores importadores do agro, juntos, tentando encontrar uma agenda para atacar Estados Unidos e Europa. Né? Eu diria que do G20 para hoje, o que muda é que o nosso interesse está no G20 hoje, não está mais nos Estados Unidos e Europa. Né? Então, se hoje fosse haver uma outra negociação comercial multilateral, eu acho que nós íamos ter que estar do lado dos Estados Unidos, tentando abrir mercados na China, Índia, Indonésia, que são os grandes mercados protecionistas nos produtos que nos interessam, e principalmente nesses próximos anos, né? Porque a gente sabe que a China é só o primeiro de uma série de países que vão ter problemas de autossuficiência alimentar. A Índia vem mais à frente, a Indonésia, né? Então, eu acho que nos interessa muito isso. Bom, só para fechar, então, eu participei intensamente nesses anos todos dessa questão agrícola, né? E eu acho que uma coisa muito interessante foi essa migração que a agricultura teve de uma agricultura defensiva nos anos 70, que tinha subsídio, que tinha proteção, que tinha altas tarifas e que era, portanto, muito pouco eficiente e que tinha muito medo do mundo, né? Eu me lembro que, em 91, nós fizemos um paper, eu fiz junto lá com o Mauro Lopes, lá do Rio de Janeiro, para comparar a competitividade dos produtos agrícolas no Mercosul, porque a indústria brasileira estava apavorada, a agroindústria estava apavorada com riscos que os países lá do Mercosul invadissem aqui o nosso país com seus produtos mais eficientes, a Argentina principalmente, né? Então, a nossa posição era muito defensiva, porque tinha ainda aquele resquício de que tudo tinha que ser controlado pelo Estado, administrado, preço e tal. Quando houve a desregulamentação, a indústria ganhou competitividade. Eu acho que ela passou a encarar de frente essa competição global. Ela saiu daquele modelo que só exportava produtos tropicais, tipo café, etc., e passou a exportar os produtos mais protegidos e mais essenciais, como a parte lá de grãos e carnes, etc. E a abertura foi muito positiva para isso, né? E a gente ganhou muita eficiência. Depois passamos por uma fase de concentração, consolidação, né?
E nesse período todo, a gente começou fazendo contenciosos agrícolas, que eu acho que o Brasil foi, na verdade, muito ativo nisso, em termos de algodão, açúcar, frango, laranja, né? E teve uma fase onde realmente o Brasil assumiu todo um protagonismo de questionamento multilateral dos subsídios e das proteções agrícolas. Depois a gente teve, nos anos 2000, aquelas negociações simultâneas acontecendo, né? Em termos de OMC, acordos bilaterais, regionais, amplos, como era a ALCA, a União Europeia. E depois tivemos a ação lá do G20. Quer dizer, tudo isso hoje ficou lá no passado, né? Nós não temos mais nada parecido com aquilo, e isso é muito ruim para a agricultura brasileira, né? Acho que a agricultura brasileira precisaria ter frentes de negociação acontecendo hoje, e hoje a gente percebe que há um verdadeiro marasmo, há um certo desânimo, né? E hoje o pessoal está indo lá para o BNDES ver se vira aí campeão nacional, agora não vai mais poder, mas já não tem mais uma política horizontal, global, que possa reduzir protecionismos e subsídios, que eu acho que seria a forma mais inteligente da gente poder crescer hoje, né? Então, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu que fui um ativo defensor desse período em que o agronegócio se tornou protagonista, eu sinto realmente muita pena que a gente hoje não esteja vivendo os resultados desse processo e que a gente ainda esteja com uma rodada parada há quanto tempo já? 13 anos, 12 anos, né? 12 anos. Paradona 5, né? Eu acho que 2007 foi a última reunião que eu fui e ainda tinha uma chance de acontecer. 2008, né? 2008, julho de 2008, né? E de lá para cá não aconteceu mais nada, né? E é uma pena, porque a gente precisa disso. E quando a gente fala de acordos regionais, a gente precisaria ter acordos mais amplos com países grandes. Hoje a gente não tem isso, mas não temos nem sequer acordos pequenos, né? Então, eu acho que é uma situação lamentável mesmo, e precisamos ver se a gente consegue alterar isso. Obrigado. Bom, então, nós vamos abrir rapidamente para pouquíssimas perguntas, porque nós temos o intervalo e às 11h30 nós retomamos com o doutor Mário, que aqui está presente, Marconini, e com o ministro Ronaldo Costa, aqui também presente, para nós falarmos um pouco mais, né, sobre a situação, o quadro atual, né? Nós já tivemos a oportunidade de ter uma ideia desse quadro atual e vamos aprimorar após essa sessão seguinte, que nós faremos mais perguntas. Eu gostaria, então, de verificar se alguém teria algo a perguntar. Pois não. Se o senhor pudesse se identificar, por favor. Eu gostei muito desse encontro, que é muito importante. Claro, meu nome é Alexis Pomeranzev, eu sou o presidente da Nação Linguística Portuguesa, que reúne todas as pessoas no mundo que falam a língua portuguesa. Então, é muito interessante que o nosso apresentador do programa falou que teríamos que fazer uma reforma do ensino e deixar de lado uma série de dogmas. Não tem dúvida, tem que deixar de lado uma série de dogmas, mas o sistema não aceita. E como a reforma do sistema político, tem que ter uma reforma, mas os políticos não aceitam. Falam, não, está muito bom, do jeito que está muito bom. E entende? Então, para você mexer alguma coisa é muito difícil, porque nós estamos num sistema estático, que não aceita nenhuma mudança. Que fala, se mudar, vai piorar. Você está entendendo? Então, esse aqui é o problema. Então, a professora Michele aqui, mas a professora Michele, mais uma pessoa, e depois nós passamos para os nossos convidados a resposta. Bom, a minha pergunta é para o Marcos. Na realidade, a gente acabou de terminar um levantamento aqui, Marcos, na Fundação, do perfil regulatório dos acordos preferenciais de comércio de Estados Unidos, União Europeia, China e Índia. Num setor bastante ofensivo para o Brasil, na agricultura, o que a gente observou é justamente, que deve ser de seu conhecimento, Estados Unidos e União Europeia não regulam, enfim, esses produtos seguem as regras multilaterais, assim como subsídios em geral. E China e Índia, por vezes, eles integram as regras do comércio de bens, e, por vezes, eles têm disposições específicas sobre subsídios na área agrícola e salvaguardas na área agrícola.
Eu queria te ouvir, não sei, enfim, se vocês já chegaram a analisar o que seria o perfil regulatório de um eventual acordo com esses países para o Brasil, se esses países estariam dispostos a negociar regras e equivaler o comércio de bens ao comércio agrícola para um país como o Brasil, que é bastante ofensivo na parte agrícola. Não sei se está claro. Obrigada. Então, só mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer? A professora Vera, por favor. A pergunta para o embaixador Melo Barreto. Como é que foi a experiência do Brasil de negociar 4 acordos ao mesmo tempo? Como é que vocês organizavam isso? Porque eu acho que é fundamental reviver essa experiência. Então, vou passar, então, a palavra. Quem gostaria de responder a primeira questão sobre não há interesse em mudar nada, porque está tudo bem, professor Marcelo. Depois, professor Marcos, a questão dos acordos com eventuais países que nos interessam, e o embaixador sobre como era negociar tudo ao mesmo tempo agora. Política comercial é o resultado da interação de interesses especiais ditos, né? Interesse dos produtores, interesse, quando há sorte, dos consumidores, interesses de organizações sindicais. E eu acho que a política comercial reflete o balanço dessas forças. Há uma certa santa aliança entre capital e trabalho para preservar o modelo brasileiro como um modelo autárquico. Traduzindo em português compreensível, sindicatos e indústrias parecem satisfeitos com a situação em que há uma tarifa alta, que os preços são muito mais altos que no resto do mundo e que o consumidor paga. O consumidor não é representado, existe isso tratado exaustivamente na literatura especializada, uma assimetria na eficácia da defesa dos interesses. Não adianta eu ser da Associação de Compradores de Automóveis, porque a Anfávia tem 28 membros, se organiza muito melhor. E é isso. E, desde 2002, politicamente, foi vitoriosa uma coalizão que está satisfeita com essa santa aliança. Por isso é que não está acontecendo nada do ponto de vista comercial, nada com o sinal certo. O que está se vendo é uma volta gradativa ao protecionismo e, talvez mais preocupante, alargando um pouco essa abordagem, até mesmo em relação a esse diabinho que nos infernizou tanto tempo, que é a inflação. Acho que há uma melancolia. É quase como nós tivéssemos ido muito bem em relação à inflação e à tarifa. Queremos voltar. Bom, eu não tenho dúvida em dizer que esse modelo autárquico custa caro para quem quer ser competitivo, né? Porque na hora que você começa a proteger setores contra a concorrência, dificulta a entrada de máquinas, dificulta investimentos em portos, infraestrutura, esse tipo de coisa, é muito complicado mesmo para quem quer ser competitivo. Eu acho que hoje a maior dificuldade mesmo está aqui no Brasil do que lá fora, sabe? Acho que lá fora, se o Brasil fosse protagônico, ele encontraria campo para negociar, mas a dificuldade hoje é mudar essa mentalidade aqui dentro. E essa mentalidade não vai salvar a indústria. A indústria não vai ser salva por um modelo autárquico hoje. Ela tem que ser salva por um modelo que permita a integração das cadeias produtivas globais. E isso não está acontecendo. E, então, você tenta fazer políticas localizadas e não resolve, né? Então, só para te responder, eu acho que, um pouco antes de eu sair lá do ícone, nós fizemos um trabalho com a Fundação Hewlett, comparando as agriculturas de 5 países do Mercosul mais Chile, e 7 países lá do sudeste da Ásia. E o nível de complementariedade que existe é um negócio fantástico, realmente. Quer dizer, a Ásia depende da gente e nós temos tudo para negociar acordos e fazer as coisas acontecerem.
O problema é o lado político, né? Quer dizer, aqui no Brasil, o foco sempre vai ser proteger a indústria, e aí a Ásia vai ser vista mais como ameaça, vai ser vista como uma grande ameaça, porque onde é que já se viu derrubar a tarifa para a China, esse tipo de coisa, né? Ou para a Índia e tal. E lá na Ásia, o problema é o lado social da agricultura, né? Então, existe todo um temor de uma abertura muito grande, e porque isso, na visão deles, tem que ser feito de uma maneira paulatina, de uma maneira crescente. Não fazem lobby para isso? Eu acho que tem que fazer. Está tão quieto? Tá tão contente, Eu acho que tem que fazer, eu acho que tem que fazer. Eu acho que, na verdade, eu tive esses 5 anos fazendo lobby para o setor de açúcar e álcool nos Estados Unidos e Europa, e a gente conseguiu abrir lá o mercado, e fizemos um trabalho muito forte na parte de comunicação, na parte de advocacy. Fomos a primeira entidade brasileira do agro que se instalou fora do Brasil, a única, né? Nenhuma outra está instalada. Então, a CNA está falando que vai se instalar e tal, mas até agora não foi. Eu acho que, pela força que a China tem, todo mundo tinha que estar lá, né? Eu acho que o setor privado também é muito omisso. O setor privado ainda vende FOB, né? Ainda vende no porto, para quem vem aqui buscar. Então, tinha que estar lá participando do advocacy, porque lá na Ásia ainda é mais importante você conversar com as pessoas lá do governo e tudo mais, né? Então, realmente, eu acho que isso é verdade, Vera. Agora, o governo também não está presente como deveria, e a verdade é que existe proteção do lado perdedor, do lado defensivo, dos dois lados, né? E aí a conversa fica uma conversa que não anda para frente, né? Agora, o potencial é extraordinário, realmente, e eu acho que uma coisa que é muito importante, a gente vê que, apesar do agronegócio, né, ser muitas vezes criticado por ser produtos comoditizados e tal, né, isso é uma balela. Primeiro, porque quando você faz qualquer commodity hoje, a quantidade de tecnologia embarcada num simples grão de soja é imensa, né? Segundo, que você, para fazer o grão de soja, você envolve toda uma indústria forte, etc., e depois para conseguir levá-la para fora ainda mais. Quer dizer, então, o setor tem essa característica hoje de ser muito dinâmico, né? E de gerar emprego, interiorizar desenvolvimento, gerar tecnologia, inovação, né? Então, eu acho que a gente tinha que olhar mais para esses setores, realmente, que têm potencial lá fora, e construir acordos que quebrassem um pouco essa visão autárquica. Agora, é muito difícil aqui no Brasil. Aqui é um dos países que eu acho que a coisa é mais forte que eu já vi até hoje, né? Não tem nada a ver lá com a Ásia, que a Ásia está muito mais integrada. Nós aqui estamos desintegrados do mundo. Pelo que eu estou ouvindo agora, os problemas que havia, continuam havendo. Quer dizer, o que havia na época que preocupava, seja quando eu estava no Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, no Itamaraty, era o processo de consulta às empresas, aos setores, porque o governo, no fim ao cabo, em algum momento tem que arbitrar. E essa é a grande dificuldade que havia, e acho que ainda existe. Quer dizer, nós estamos falando de um setor que é o agropecuário. Na época, como agora, talvez até mais ou menos, mas havia essa briga de setores. Então, quando a gente promovia, e com frequência, a consulta para os diversos tabuleiros em que estavam negociando, a dificuldade era sempre essa. Você tem um setor que não quer abrir nada, outro que quer abrir, e aí você começa, como é que o governo, em algum momento, tem que tomar uma decisão. O que nós vamos fazer? Então, esse processo de consulta tomava muito tempo. Imagino que isso se agravava, claro, porque havia 4 tabuleiros, e havia também até problemas institucionais. Eu estou olhando aqui para o Ronaldo, estou lembrando. O Ronaldo cuidava comigo de compras governamentais. Eu era o coordenador para compras governamentais em todos os tabuleiros, mas eu negociava no Itamaraty pelo MEDIC com um grupo que estava no tabuleiro Mercosul, outro que tabuleiro álcool, outro tabuleiro... E não podia ser, os termos eram os mesmos, as empresas eram as mesmas que podiam ser afetadas ou não. Eu propus, numa reforma que houve no Itamaraty, que a divisão de política comercial se passasse a ser dividida em várias, e que os temas, e até hoje perdura isso, foram tratados no Itamaraty separadamente. Então, quem trata de governamentais passou a tratar em todos os tabuleiros. Isso já mudou em partes também, eu sei. Mas essa é algumas das dificuldades que nós tínhamos, que, pelo jeito, existem. Quer dizer, o grande problema do governo, seja qual a motivação ou qual o momento que esteja em termos de negociar regionalmente ou multilateralmente, o grande problema é, evidentemente, nós não falamos em nome do próprio pessoal do governo, tem que consultar as bases, quem são os setores e como são afetados. Esse tipo de informações tem que ser, a cada momento, ouvido. Quer dizer, aí o governo, em algum ponto, tem que arbitrar. É isso. Obrigado.